Uma excelente noite na graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que bom! Estamos chegando com o Papo na Palavra, agora, a partir de hoje em diante, de segunda-feira, hein, gente? Já se ligue, já comece a compartilhar o Papo na Palavra, que deixou de ser às quartas e a partir de hoje é de segunda-feira, às 19 horas. E é com muito prazer que nós vamos chegando na sua telinha para o Brasil e para o mundo. De dentro da Casa Missionária Urgem, para todo o Brasil e para o mundo. E a partir deste momento, eu convido você para compartilhar nas suas redes sociais, direct no Instagram, mensagem no Facebook e, é claro, utilize bastante aí a sua rede de relacionamentos no WhatsApp, grupos, linhas de transmissão, porque o Papo na Palavra você conhece, é crescendo em graça e, muito importante, em conhecimento. São os assuntos que nós não levamos, né, para os nossos púlpitos, para os nossos congressos, mas aqui no Papo na Palavra nós colocamos na mesa e você tem a oportunidade de expressar aí a sua opinião, seu pensamento, participar com a gente através dos comentários, que fica disponível para você no nosso canal do YouTube, Urgem Urgência Missionária, e também na fanpage da Urgem Urgência Missionária. Não deixe de participar. Então é importante agora você convidar a sua liderança, convidar os seus amigos, a irmandade da igreja. Vamos juntar todo mundo, porque é um programa que, olha, tem feito a diferença aqui na grade de programação da TV Urgem. E pode ter certeza que você vai ganhar e muito, meu amigo Paulo Fernando. Conhecimento, conhecendo mais a palavra de Deus, vai ganhar muito. Sempre com convidados aqui que vai responder todas as questões, né? Sentiu, né? Já encostou o convidado na parede. Mas que bom, meu amigo Paulo Fernando. Agora o programa Papo na Palavra de segunda-feira. Seja muito bem-vindo, meu amigo. Amém. É um prazer estar mais uma vez aqui no Papo na Palavra. E como sempre, né, levando mais conhecimento aos amados que estão aí nos acompanhando. E hoje estamos recebendo aqui o meu amigo pastor César Cavalcante. Já são 21 anos. Estava olhando lá a data do casamento dele e falei assim, nossa, já faz 21 anos que eu conheço o César. Um privilégio muito grande para mim poder participar aqui do Papo na Palavra, e justo nesse dia de mudança de data aí na grade, que seja um tempo produtivo para a honra e para a glória de Jesus. Gente, o pastor César Cavalcante dispensa aí apresentações, né? Um nome bem conhecido nas redes de comunicação do meio evangélico. Eu, particularmente, estou conhecendo hoje pessoalmente pela primeira vez. O privilégio é nosso. Mas já conhecemos aí de ouvir falar, né? Hoje vai ser de andar. Bênção do céu. E é um prazer poder dividir a bancada do Papo na Palavra com o pastor César Cavalcante, que é diretor da faculdade FTB. Quem nunca ouviu falar da FTB, gente? Desde o meu início lá, vamos colocar aí uns 15 anos atrás, um pouco de 20 aí no rádio, que nós já ouvimos falar de FTB, né? Um nome muito bem conhecido, uma faculdade teológica, né? Muito bem conhecida, que foi responsável por formar boa parte do corpo de obreiros das igrejas aqui de São Paulo, da grande metrópole, e por isso que é uma satisfação enorme receber o pastor César Cavalcante hoje no Papo na Palavra e para discutir um tema importante, necessário e volta e meia nas rodas, né? Cristãs, pentecostais, não sei como que a gente pode falar, sempre deve surgir esse tema, porque a gente comenta bastante, viu, Paulo? Verdade. Paulo fala muito sobre isso, uma preocupação muito grande sobre o tema que vamos tratar aqui, mas antes de introduzirmos aí o tema, se você quer conhecer, aprofundar ainda mais aí o seu conhecimento em relação ao ministério do pastor César Cavalcante, você tem a oportunidade de acompanhá-lo diariamente na Rádio Musical 105.7? 105.7. Isso, né? Todos os dias. 11 da manhã tem? 11 da manhã tem o debate, a apresentação do debate.
E às 14h o programa Crescendo na Fé, todos os dias. O debate ferve. Opa, tem dia E o Crescendo na Graça é para diminuir o sangue. Aí o outro já é mais para explicar mais a Bíblia e tal. Maravilha. Gente, o tema de hoje, Paulo Fernando, eu deixo para ti, viu? Não é você que escolheu, agora você deixa para mim? Não, é que o senhor tem essa carinha de calminho aí, mas de calmo... Bom, o tema de hoje é: as ovelhas conhecem o seu pastor? E aí eu já quero começar aqui em João 10, que Jesus diz assim: eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. E por que nós convidamos o pastor César? Porque é um pastor de igreja, além de ser diretor da FTB, é um pastor de igreja, já está há muitos anos pastoreando igreja já, fazendo esse trabalho aí à frente dos ministérios. E hoje ele está com a igreja, como diz o Bitu, né? O César. O Bitu veio aqui já? Não, mas eu tive com ele no Marquês, ele, nosso César, em Genuína, a igreja Genuína. E tem sido uma bênção, tem Campinas, Jundiaí, não é isso, César? Jundiaí, São Paulo. E São Paulo. Sumaré. A igreja, o ministério está crescendo. E aí, Moisés, fique à vontade. Para nós introduzirmos aí o tema desta noite, né, pastor Paulo? E despertou em nós o interesse até de tratar, de trazer para o Papo na Palavra esse tema, é a questão, né, da forma que o evangelho está sendo conduzido nos dias de hoje, né? E a gente toma aí como premissa a questão da liderança, né? Então, só para a gente dar essa introdução aqui no programa, quero perguntar para o pastor César Cavalcante, como que é para o senhor aí ao longo desses anos como professor de teologia, diretor, pastor, né, que acompanha o movimento cristão, tanto no Brasil, fora, lidar com esta questão da liderança? Nos últimos anos, a igreja, eu vou falar da igreja como movimento, né, geral, e a gente pode aprofundar aí cada parte, mas nos últimos anos a igreja tem tendido por uma busca de carisma nos líderes. Então, os líderes mais carismáticos, sobretudo aqueles das redes sociais, que têm milhões de seguidores e tal, eles são os líderes mais bombados, né? Mais procurados, mais curtidos, mais comentados, mais pesquisados, mais seguidos. E a única coisa que me chama a atenção nisso é que a igreja não pode, na minha opinião, não pode trocar o carisma pelo caráter, né? Muitas pessoas vão em busca do carisma e se esquecem que a principal característica da liderança é ser alguém parecido com Cristo. A nossa preocupação principal é apresentar a igreja que Deus confiou a nós, a liderança que Deus nos confiou, devolvermos ao Senhor no último dia e seremos inclusive julgados por isso. A Bíblia diz que nós precisamos, as ovelhas devem se submeter aos pastores, e os pastores devem liderar a igreja com amor, como aqueles que devem prestar conta disso diante de Deus. Então, tome muito cuidado com essa balança de carisma versus caráter. Quando o carisma e o caráter são equiparados, está tudo bem, vai para cima, abraça aí o seu líder, segue em frente. Agora, quando o carisma está lá em cima e o caráter está lá embaixo, aí fica uma questão complicada. Mas hoje, pastor Moisés, nas redes sociais, nesse tempo de curtidas e compartilhamentos e tudo mais, infelizmente o carisma está acima do caráter, né? E aí, isso é um pouco preocupante, na minha opinião. E aí, vamos participar do programa? Um tema muito importante e precisamos que você dê a sua opinião e pense junto com a gente. Por isso, eu te convido, aumente o volume aí da sua telinha, porque está no ar o Papo na Palavra. Amém.
Amém. Pastor César, devido à pandemia, né, o ano passado, 2020, foi um ano praticamente em que a igreja não se reuniu como corpo, né? Verdade. Ficou distante. Esse ano a gente teve no início do ano um ensaio de volta e também ficou distante também, agora está começando. Aqui no Papo na Palavra a gente tem recebido muitos pastores e sempre tem se colocado o seguinte, a dificuldade de trazer o povo de volta, de ter o povo frequentando os cultos de volta. E Jesus diz assim, eu conheço as minhas ovelhas, e essas minhas ovelhas me conhecem, né? Será que essa falta de relacionamento ovelha-pastor, dentro do contexto que nós estamos conversando, está causando essa dificuldade do retorno delas para o culto junto ali? Eu acho que no começo da pandemia, ficou, quando teve o primeiro decreto, lá em março de 2020, e aí vai fechar a igreja, como vai ser, e tal. Uma coisa muito importante que eu me lembro, quem me falou isso, ele faleceu antes da pandemia, mas quem falou isso para mim pela primeira vez foi o Dr. Shedd. Ele disse o seguinte, que quando a igreja passa por dificuldades, ela é purificada. A igreja, vamos dizer que você tem aqui 500 pessoas congregando num determinado endereço. Se a última trombeta tocasse agora, todas essas 500 pessoas seriam arrebatadas? A resposta é não. Não são todas. Então, toda igreja, todo grupo, ele tem um número ilusório de pessoas e que na dificuldade os verdadeiros ficam. Aqueles que estão ali por causa de Jesus, aqueles que querem servir a Deus, eles vão permanecer. Claro que tem dificuldades, né? Os idosos e tal. Eu não estou falando sobre número de gente sentado na cadeira, mas estou falando de número de pessoas que estão ali junto com a igreja, ajudando a igreja. Porque, por exemplo, a nossa igreja ficou fechada muito mais tempo do que os decretos. Algumas vezes, durante essa pandemia, nós fechamos a igreja porque entendemos que podia funcionar, mas não entendemos que não estava na hora. E às vezes fechamos antes de decretos e tudo mais. E graças a Deus nós não fechamos nenhuma igreja. Semana passada inauguramos uma igreja, eu não lembro agora qual foi, essa foi a última, a penúltima, algum tempo atrás, agora dentro da pandemia, inauguramos igrejas. Agora, muitas igrejas fecharam as portas. Por quê? Porque o que separa, na minha opinião, os homens dos meninos na questão de servir a Deus é a maturidade, é a pessoa que está firme com Cristo de verdade e não exatamente seguindo um grupo de música, um pastor que é bombado lá na rede social e tal. Então, na hora da tribulação, na hora do sofrimento, quem é de verdade fica. E quem não é de verdade vai. E esse que não é de verdade, eu não estou dizendo que não é salvo, quem sou eu para falar isso, mas aquele que não está firme com Jesus, ele não permanece. Aí mais para frente ele pode ouvir mais a palavra e tal, e se firmar na presença de Deus. Na nossa igreja, por exemplo, algumas pessoas também deixaram de congregar. E está tudo bem, eu acho que é assim que funciona. Mas, infelizmente, para algumas igrejas, esse número de pessoas que deixou de congregar é assim, exorbitantemente maior do que os que ficaram. E aí fica complicado. E a gente entende pelas escrituras sagradas, né, a importância desse relacionamento próximo do pastor e a ovelha. Né? É um cuidado que é necessário. O senhor tocou no ponto aí da questão das redes sociais, né? Hoje, inclusive, alguns participantes que passaram aqui pelo Papo na Palavra, né, até tocaram nesse ponto a questão de nós termos agora os membros apenas virtuais, que não participam, né, do corpo físico, né, presencial da igreja. E como lidar com essa situação, pastor César? Aí o pastor não conhece a ovelha não conhece o pastor. Que risco a igreja corre? Olha, a ovelha, ela busca pasto. Nesse momento de redes sociais e de pandemia e tudo mais, na primeira fase, não sei se vocês vão lembrar, na primeira fase, aí
20 de março do ano passado, vai fechar as igrejas, porque o Dória, porque o governador e tal, beleza, vai fechar as igrejas, fechou as igrejas, a partir de agora a igreja é só online. Inicialmente 14 dias e tudo mais. O que todo pastor falou, inclusive eu, todo mundo, todos nós? Irmãos, fiquem em paz, vamos para o culto online e tal, e tudo mais. A nossa igreja gravava os cultos e tal, passamos a transmitir os cultos. Algumas não tinham estrutura nenhuma. E aí teve de correr para comprar uma câmera, alguma coisa, e vamos para o culto online. Irmão, vai ser bênção lá na sua casa, você participa. O que se percebeu? Desculpa a sinceridade, o que se percebeu? É horrível o culto online. O culto online não é a mesma coisa. Não. Se você falar que é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Tá entendendo? Então, você está lá no sofá, o cachorro está passando, o menino está chorando, o WhatsApp está bombando, o menino está lá no TikTok e tal. Então você fica ali. Por exemplo, eu estava uma semana conversando com um rapaz que trabalha comigo, ele falou assim: ó, o último culto que eu assisti estava no mudo. Coloquei lá no mudo e fiquei vendo um jogo, outra coisa, deu pra ver lá. Aí soltava ali um pouquinho, comentava e tal. Então não é a mesma coisa. Agora, quem tem o que oferecer, quem tem palavra de Deus, meu irmão, porque a ovelha, ela, conforme o tema de vocês, a ovelha sabe a voz do pastor. Por mais simples que seja o crente, ele sabe quando o pregador está pregando uma palavra que vem de Deus e quando ele está enrolando. Quando ele está pregando uma palavra que vem da parte de Deus, a Bíblia diz que a ovelha sabe, conhece a voz do pastor. A gente sabe quando vem de Deus. Você está entendendo? E no culto online, agora o que acontece? Para você congregar na sua igreja, na rua da sua casa, na rua de baixo ou coisa parecida. Na pandemia, fecha todas as igrejas. Agora você está a um clique de ouvir os grandes pregadores do Brasil, online, ao vivo. Então você vai ouvir o seu pastor ou o Hernandes Dias Lopes? Você vai ouvir. Você está entendendo? Então, muitas pessoas acabaram, tipo assim, a audiência no culto virtual de muitas igrejas fica ali 5, 6, 10 pessoas e tal. Só que é uma igreja que tinha que ter 200 pessoas online, entendeu? Então, fica aí fica notório agora a falta de preparo, porque na crise, toda crise tem essa questão. Na crise, me permitam, talvez a comparação não vai ser muito feliz, mas na crise as cartas são reembaralhadas. Então, todo mundo, a gente entra numa novidade e quem entende primeiro essa novidade, quem tem mais coisa para apresentar, quem tem conteúdo, a tendência é que vai se sobressaindo diferentemente de outros. Então, fica aí. Crises também são oportunidades para você aprender, para você pregar, para você se aprofundar, para você estudar, para você se capacitar e aí sim ter o que oferecer para o ouvinte. É a questão da resiliência, né, que é muito utilizado hoje, né? É verdade. Anote aí, hein? Frase do pastor César Cavalcante: a crise é oportunidade. Pastor Paulo. Bom, César, você já está com a Faculdade Teológica Bethesda e pelo que eu acompanho, já são mais de 100 mil alunos. 112 mil alunos. 112 mil alunos. E na crise, como você acabou de colocar aí, a questão de conteúdo, né? Será que a falta de preparo de muitos líderes, de se preparar, talvez aquela questão assim, eu já estou preparado, não preciso mais nada, e agora veio a pandemia, né? E deixou aquela, como você disse assim, coloca lá, tem o Hernandes de um lado, tem o pastor da igreja do outro. A falta de preparo também, de certa forma, levou as ovelhas para outro lado? Levou, porque você me conhece há muitos anos, você está falando que faz 21 anos, mas eu acho que faz mais, que eu nem era casado. Você sabe, eu trabalho com educação cristã há muitos anos, muitos anos. Muitos pastores se acomodam porque, não, meu chamado é esse, meu ministério é isso e tal. Só que, antigamente, esquece a pandemia, antigamente você tinha numa igreja que tem 100 pessoas, você tinha lá uma, duas pessoas na universidade. Hoje não. Hoje, se você tem 15 jovens na igreja, desses 15, 10 estão nas universidades. E aí, lá na universidade, eles são bombardeados, não somente na universidade, mas no ensino médio,
Eles são bombardeados por mensagens anticristãs. E quando ele termina a faculdade, quando ele sai da faculdade e vai para o culto no domingo, termina o culto, ele fala ao pastor, mas geneticamente falando, a questão do DNA, porque nós somos de Adão e Eva, como é que funciona? Porque a professora falou, o doutor não sei o quê. E aí o pastor fica com a cara ali, mas não vai buscar preparo, cara. Não vai buscar preparo. E aí vem a crise. Aí todos esses jovens, eles vão procurar respostas. A resposta que o pastor dele não tem para oferecer. Então, por isso que o apóstolo Paulo fala, você tem que se afadigar no estudo, tem que estudar. Você foi chamado para pregar? Vai estudar. Estuda, estuda, estuda. Para a gente ser pregador do evangelho, para você pregar a palavra de Deus, é um estudo que não tem fim. Se você tem preguiça de estudar, vai fazer outra coisa. Porque se você quer ser pastor, quer ser pregador, quer ser ensinador da palavra de Deus, tem que comer Bíblia, tem que estar atualizado, tem que saber do que está falando, porque o auditório está cada vez mais necessitado, cada vez mais carente de informações e atacado lá do outro lado. E não adianta ficar lá, não, irmão, vamos orar. Não, vamos orar porque o inimigo... Não, tem que ter respostas claras para as pessoas. Exatamente, isso mesmo. É o que a gente está vendo hoje, né? Igrejas fechadas, como você disse. Depois da pandemia, igrejas de portas baixadas. Porque o povo não voltou mais. Infelizmente. E como diz o tema do programa, né, Paulo? As ovelhas conhecem a voz do seu pastor? Uma pergunta, né? E na questão que o pastor César acabou de citar aqui, do despreparo. Então, se a ovelha olha para o seu pastor, para a sua liderança, vê o despreparo, essa ovelha vai acabar seguindo. Ou ela morre de fome. O que segura ovelha não é cerca, é pasto. É pasto. Então, se você tem ali 10 pessoas, mas você prega a palavra de Deus, eles sentem a presença de Deus, você traz alimento verdadeiro para a igreja. E repito, a igreja sabe a voz do pastor, a gente sabe quando é Deus que está falando com a gente. A pior coisa que tem é você ouvir um pregador que não está conectado com Deus, que não está falando nada com nada. E aí, Paulo, o camarada começa a pregar, você olha no relógio, ele fala, você olha no relógio, 5 minutos. Meu Deus, o cara vai pregar 1 hora. Aí ele fala mais, fala, você olha no relógio, 7 minutos. Dá sono, dá vontade de... Porque a ovelha conhece a voz do pastor. Você que está acompanhando aí essa live, escreve aí se você já viu um pregador que está pregando a palavra, não está falando nada de errado, mas ele não está conectado com Deus. A gente percebe na hora. Então, líderes, pastores, pregadores, tenham algo de Deus para apresentar para a igreja. E como que a gente consegue isso? Relacionamento com Deus, estudando a palavra de Deus. Fadiga, não tem passe mágico, não tem saída. É sermos realmente homens de Deus autênticos. Nós vemos no texto aqui do Evangelho de João, pastor Paulo, que foi lido aí no início, né, capítulo 10, versículo 16, a preocupação de Jesus com ovelhas que são de outros pastos. Né? Jesus está dizendo assim, ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Né? Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Né? A preocupação de Jesus com aquelas ovelhas que não estão sendo alimentadas, que não estão bem abrigadas, pastor César. Verdade. Jesus, ele se preocupa. O apóstolo Paulo, ele vai dizer que na carta que ele escreve aos Coríntios, acho que na segunda carta que ele escreve aos Coríntios, ele fala o seguinte, importa que os homens nos considerem como ministros de Deus, dispenseiros dos mistérios celestiais. Dispenseiro é quem tem a chave da dispensa. Quem tem a chave da dispensa. Imagina que os homens nos considerem como pessoas que têm a chave da dispensa de Deus. Quando a pessoa procura, senta lá na igreja, dobra o joelho, ora, senta, louva a Deus, ele quer que você tenha a chave da dispensa de Deus. A alma dele precisa ser alimentada, não apenas o intelecto, não apenas uma boa música,
mas a alma precisa ser alimentada. Se a alma não é alimentada, ele dura um dia, um mês, 2, 3 vezes por questão de tradição, ele fica, mas quando toca a trombeta, meu amigo, ele não faz parte daquele grupo. Então, a dica é, se você tem chamado para a obra de Deus, intimidade com Deus, profundidade na palavra, segurança naquilo que você está pregando, Quando o Eliseu, tem lá a história da viúva, da mulher que tinha um filho, e o Eliseu foi lá e ressuscitou o filho da mulher. Uma frase daquela mulher é a seguinte: agora sei que tu és homem de Deus e que a palavra de Deus na tua boca é verdade. Ou seja, não é só falar o que é certo, mas viver o que é certo. A mulher disse: eu sei que você é homem de Deus e eu sei que a palavra de Deus falada na tua boca é a verdade. Não é só o teu testemunho de ter uma boa oratória, mas de ser um homem de Deus. Para você preparar um sermão, eu estava gravando um podcast com o pastor Hernandes a semana passada e a gente vai gravar outro amanhã de manhã. Ele estava dizendo, essa frase dele não é minha, ele estava dizendo o seguinte: olha, eu demoro de 8 a 10 horas para preparar uma mensagem, para preparar um sermão. A palavra do pastor Hernandes. Eu demoro um pouco menos, não tenho toda a capacidade dele. Mas para você preparar um sermão demora horas. Uma pregação bem feita você demora, sei lá, 10 horas. Mas leva uma vida inteira para preparar um pregador. Porque o pregador é aquele que anda com Deus, que tem a chave da despensa de Deus. E que quando abre a Bíblia, prega a Bíblia e vai edificar o coração e a alma daquela ovelha que está ali ouvindo. Você está no programa Papo na Palavra. Nesta noite de segunda-feira, estamos recebendo o pastor César Cavalcante, apresentador do programa Debate às 11 da manhã na Rádio Musical, Crescendo na Fé às 14 horas, diretor da FTB, abrilhantando a nossa programação. E se você está gostando do tema desta noite, que é uma pergunta na realidade, as ovelhas conhecem o seu pastor? Você pode participar através dos comentários tanto do Facebook quanto do YouTube. Então quero que a nossa produção já dê uma vasculhada tanto no canal do YouTube, nos comentários do YouTube, quanto também do Facebook, da fanpage, para que nós possamos também esclarecer a sua dúvida ou a sua opinião, porque nós não somos donos da razão, né? Nós queremos aqui dividir realmente essa ideia dentro da revelação das Escrituras Sagradas. É muito importante, né? A sua opinião, o seu posicionamento, para que nós possamos juntos chegar aí numa conclusiva que seja pertinente aí à nossa fé, para que possamos crescer e avançar cada vez mais. Pastor Paulo. César, a FTB sempre teve uma preocupação, né, em preparar pessoas teologicamente. E me lembro bem, não sei se foi em 2008 ou 2009, você realizou alguns encontros com pastores, levando pastores, ficando acho que uma semana, né? E hoje eu vejo uma falta disso. Porque não teve resultado ou porque não há interesse pastores, de liderança, em participar, em aprender mais? Na época, eu lancei 3 projetos, um para obreiros, um para crentes em geral, que não eram obreiros, outro para obreiros, outro para pastores. O primeiro nível chamava Escola de Fábrica de Discípulos. O segundo era Oficina de Líderes. E o terceiro era Academia de Pastores. Foi assim, muito bom, porque a FTB tem muita gente então, dentro dessa muita gente, a gente teve, por exemplo, 40 pastores que ficaram internados, né, por assim dizer, lá na base missionária da Missão Horizonte, em Monte Verde, e eu falei agora do Hernandes, o Hernandes Dias Lopes, na época foi o Ari, foi o Dr. Shed, foi a Dorvalino Bezerra, foi o pastor Ernesto Tonini, falecido também, enfim, era de hora em hora uma ministração, daí o nome Academia de Pastores. Porque eu sempre acreditei, e acredito ainda hoje, que a capacitação, cara, o preparo,
Veja, se você tiver as ferramentas certas, a coisa funciona. Uma vez eu tive de trocar uma torneira da minha pia e eu não tinha as ferramentas. Então eu troquei a torneira, mas eu demorei 3 horas para trocar a torneira. Se eu tivesse a chave certa, entendeu? Se eu tivesse a ferramenta certa, então aquele serviço de 3 horas eu faria em 15 minutos, 10 minutos, ou coisa parecida. Então o líder, ele precisa das ferramentas certas, em áreas certas. Então na área do aconselhamento, tem que ter bons livros, ter bons cursos. Na área da hermenêutica, da homilética, da teologia, você tem que ter bons livros, bons cursos, bons mentores. Ninguém é culpado, eu não estou culpando você, porque, pastor, você está falando isso porque o senhor tem uma faculdade, o senhor tem milhares de alunos, o senhor sabe as línguas, não sei o quê. Então, mas eu não nasci assim. Eu corri atrás, eu fui atrás do absoluto zero, eu não nasci num lar evangélico. Então, não estou culpando você pelo seu início. Ninguém consegue escolher o seu início. Você não pôde escolher seu início, mas você pode escolher seus mentores. Você pode escolher seu final. Você pode escolher o que você faz agora. Você pode escolher o que você faz agora. Porque na grande maioria, me perdoem, eu vou repetir, na grande maioria, não estou dizendo que são todos, não quero generalizar, mas na maioria das vezes, os pastores, eles ficam o dia inteiro, aí fica na internet, assiste filme, não sei o quê, e tal. Só medita quando vai dar um e à noite pega a Bíblia desesperadamente. Quer dizer, a pessoa vai à Bíblia não para se alimentar, ele vai na Bíblia para procurar o que falar para as outras pessoas. Quer dizer, isso não vai funcionar nunca. Isso não vai dar certo nunca. Esse pastor, esse líder, ele está, entre aspas, condenado a ter um ministério minúsculo. Porque ele não tem nem para ele, nem para a família dele. Como ele vai ter para outras pessoas? Diferente do exemplo que eu falei agora, do irmão que demora 8, 10 horas preparando um sermão. Então, o ministério com eficiência, um ministério com alta performance, é para quem corre atrás, é para quem busca. Se você tiver as ferramentas certas, com certeza a coisa fica muito mais fácil. Sr. César, nós temos aqui uma advertência, né, no livro do profeta Zacarias, capítulo 11, versículo 17, aqui a parte A do versículo, diz assim: ai do pastor inútil que abandona o rebanho. Então, pastor que ele não se preocupa nessa aplicação, em mergulhar nas escrituras, em estudar, né, em ter ali, verdadeiramente, separar o período ali do seu dia, né, para buscar o conhecimento, né? Esse pastor está abandonando as ovelhas, está deixando as ovelhas aí na visão desprotegida do lobo. Tá, um pastor que não anda com Deus, que não tem de Deus para entregar para o povo, ele não tem que falar para as pessoas. E quem não tem que falar, começa a prometer coisas que Deus não está prometendo. E começa a proibir coisas que Deus não está proibindo. E quando você promete coisas que Deus não está prometendo e proíbe coisas que Deus não está proibindo, você vira um ícone a ser seguido por aqueles que gostam de ser seguidores de homens. E não aqueles que gostam de mergulhar na palavra de Deus. O abandonar as ovelhas aí, deixa eu ver o texto que você leu aqui, ai dos pastores que abandonam o rebanho. A palavra abandonar aí, a palavra hebraica azav, significa virar as costas, não cuidar daquilo que Deus colocou. Meu irmão, eu trabalho demais, mas uma das coisas que eu mais amo fazer na minha vida é pregar. A hora que eu estou chegando no meu serviço agora direto aqui. Mas muitas vezes eu saio direto do trabalho, vou para casa, chego em casa, pego a família, vou para o escritório, vou para o gabinete pastoral, fico horas ali orando, preparando o sermão, para ter o que apresentar para a igreja. Pelo amor de Deus, eu não tenho coragem de não ter o que apresentar para a igreja, abrir a Bíblia e ficar ali, então, irmão, porque tem crente que isso, tem crente que aquilo. Não. Isso também é virar as costas para a igreja. Imagina você ter um filho, e Deus te deu esse filho, e você, na hora de alimentar, você não alimenta, você fica contando história. Contando história. Hoje tem pregador que é stand-up, fica contando piadinha. Hoje tem e fica divertindo a igreja, esperando passar a hora. E aí olha o relógio, infelizmente nosso horário já foi, as horas se avançam, infelizmente, mas na semana que vem e tal. A ovelha não é boba.
Ovelha conhece a voz do pastor. Eu quero falar aqui de um texto que a gente conhece bastante. Na nossa época do ICP, a gente tinha ele como de Judas 3, né? Ele diz que nós devemos batalhar pela fé que uma vez foi dada ao Senhor. Essa batalha, de certa forma, nessa caminhada está sendo sentido? Paulo, você me conhece lá do ICP, nós trabalhamos juntos há alguns anos. A batalha da apologética é uma coisa muito importante na nossa vida, né? Hoje, algumas heresias são cantadas, são ensinadas, e heresias que são cantadas meio que, eu não sei porquê, mas no Brasil, cantor é meio que café com leite, né? Ninguém liga, ele pode cantar a heresia que for, e o pastor fica ali no lado, ô irmão, que bênção, glória a Deus e tal. E hoje, heresias são cantadas, heresias são faladas, são ensinadas, e parece que as pessoas estão dormindo. E aí vai mais um alerta aos pastores, já que o tema é que a ovelha conhece a voz do pastor. Um pastor que permite um herege cantar na sua igreja ou pregar na sua igreja é a mesma coisa do pastor de ovelha chegar lá no covil do lobo, chamar o lobo e falar, aí, quanto você cobra? Aí o lobo fala assim, eu cobro 1.500, não toma. Aí pega o lobo, solta dentro do rebanho e tranca a porta. Porque é isso que acontece muitas vezes. É para devorar. Né? Uma vez eu estava indo pregar numa igreja no norte do Brasil, no estado do Pará, mas muito no norte lá, enfim. E aí eu cheguei lá, tinha um rapaz, o pastor me levou, e aí tinha um rapaz lá, e estava todo mundo seguindo ele falou, esse irmão aqui é uma bênção e tal, vamos lá conversar com ele. Vamos. Aí chegamos, é uma igreja grande, sede da Assembleia de Deus. Cheguei lá, o rapaz era daqueles judaizantes, um quipá na cabeça, um talite no ombro e tal, e aí o pessoal falou assim, ele é judeu messiânico. Para mim, o judeu messiânico não é nem judeu nem messiânico, porque o judeu não considera ele judeu e o crente não considera ele irmão, porque o cara não, para ele Jesus não é Deus, mas é um negócio estranho. E aí eu falei, comecei a conversar, saí dali, falei, pastor, não dá o púlpito para esse irmão, não. Não deixa, eu não conheço, não é nada pessoal, ele é uma pessoa fantástica, assim, maravilhosa, jeito legal, mas ele é um herege, pastor. Não dá o púlpito, não. Paulo, é a mesma coisa de ter falado assim, pastor, deixa ele sentar no seu lugar e... Com 3 meses depois, 70% da igreja tinha acabado. Pensa numa debandada de 70% de uma igreja grande, sede, mais de 1.000 membros, da Assembleia de Deus, lá no norte do Brasil. 70% foi embora. Famílias e famílias e famílias. Aí o pastor me ligou, bem que você falou. Eu falei, então, pastor, agora, para remediar isso daí, não é fácil. Então, a apologética, a defesa da fé, também tem um papel primordial na segurança dos crentes, na segurança da salvação, na segurança da doutrina do evangelho. Uma igreja, uma ovelha, uma família que vai para a igreja e sabe que o pastor não sabe, ele está em perigo. Como que ele vai fazer? Como ele vai levar um amigo para ouvir a palavra ali? Exato. Terrível. E, infelizmente, né, a apologética ela é tida como inimigo da igreja. Né? Verdade. Infelizmente. Quando você vai falar de apologética, o pessoal acha que você é chato, Só que boa parte da fala do apóstolo João, por exemplo, de Pedro, por exemplo, é na área da apologética. Gente, se alguém vem ter com vocês e não traz essa doutrina, é assim, 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 quem não acredita que Jesus não veio em carne, essa pessoa tem o espírito do anticristo. Quer dizer, está lá na Bíblia, você está entendendo? Mas hoje, em nome do politicamente correto, aí a gente tem que passar a mão, todo mundo é irmão, tal. É complicado. E a gente está num tempo aí que o movimento, os movimentos chamados, pentecostal, sou pentecostal, gente, sou assembleiano, mas tem uma onda, que está tomando conta de muitos lugares, que é a questão do movimento. Eu faço campanha aqui, termino a campanha aqui, eu não estou mais congregando aqui, já vou para o outro pasto ali, revelação aqui, visão ali. Né? E, então nós percebemos a fragilidade da ovelha quando ela não consegue ter ali um aprisco,
para ser cuidada, tratada. Isso passa pela questão de não conhecer a voz do pastor? Eu acho que a igreja, para quem é crente velho, para quem é crente mais antigo, quem tem algumas décadas aí na caminhada, lembra, antigamente o crente, ele não faltava culto. Quando tinha de faltar o culto, por exemplo, tinha um casamento para ir. Geralmente, se desse, ele ia primeiro no culto do casamento, do culto ele ia para o casamento. Vai ensina. Não, exatamente. Não, você não perdia ceia, você não perdia culto de ensino, você não perdia culto de domingo por nada nesse mundo, meu Deus do céu. Mas o pessoal de hoje em dia relativizou a igreja. Então, a pessoa, se estiver cansada, ela não vai, se tiver... Porque nós temos o Deus da nossa geração, é o coração das pessoas, é o sentimento das pessoas. E tudo que a pessoa sente na cabeça dela é legítimo. Se você fala assim, eu sou pastor, fala assim para o Paulo, que é o obreiro, meu irmão, você podia dirigir o culto lá na casa da irmã fulana, da irmã Mariquinha, que pediu o culto e tal, então pega sua esposa, seu filho, vai lá no culto, dirige o culto. Aí o Paulo, hoje, antigamente era um privilégio. Ó, pastor, amém, vou preparar. Ele orava, jejuava, lia a Bíblia e tal, ia preparado, convidava mais gente. Ó, vamos lá, eu vou dirigir o culto. Hoje, se eu falar isso para ele vai dizer, pastor, eu vou orar se eu sentir no meu coração. Porque o coração das pessoas hoje é o Deus delas. Então, tudo tem que sentir no coração. Se eu não sentir... tal. Então, nós estamos vivendo esse mundo sentimentalista. E é difícil ser pastor, é difícil ser referência de Deus num mundo onde as pessoas não têm Deus como referência. Eu vou falar de Deus para você, mas o filtro é teu coração. Então, se você não sentir... Pastor, sabe quando não abre o coração? Então, hoje nós temos o Deus que é o coração das pessoas. Até a pessoa deixa de congregar, começa a congregar baseada no coração delas mesmas. Antigamente, a pessoa trocava de igreja. Só que para trocar de igreja, pastor Moisés, era o seguinte, a pessoa ficava chateada, magoada por alguma coisa que o pastor falou, fez, ou não fez, e aí ele não falava para ninguém. Ficava ali, continuando dando oferta, dízimo, frequente, não faltava culto, continuava cantando, continuava trabalhando, e aí a gente percebia que a pessoa estava murcha, chegava lá e falava, Paulo, e aí, por que você está murcho? Não, rapaz, eu estou assim porque eu não concordo com tal coisa, eu não sei se eu vou sair da igreja, ou talvez eu vou para outro ministério X. Você falou, mas e aí, o que você acha? Não, eu estou orando. Quanto tempo você está orando? Uns 2 anos. Estou orando e tal. Hoje, se o pastor, dependendo, você é um pastor, se você não me der bom dia, ou me der bom dia de um jeito que eu não entendi, não gostei, eu já não volto à noite. E a gente fica sabendo que o cara saiu pela rede social. É capaz de até abandonar o evangelho. Não, se ele vai para outra igreja, você fica sabendo pelo Facebook, pelo Instagram, aboliram a carta de recomendação. Aboliram a carta de mudança. Então é difícil, então é muita... E hoje tem muitas igrejas. Aí você fala, pastor, o senhor é contra ter muita igreja? Não, eu sou super a favor. Quanto mais igreja, melhor. Mas o problema é que não tem muita igreja, mas não tem muita igreja porque todo mundo quer pregar o evangelho. Tem muita igreja por conta de problema. Sim. Então o pastor A tem problema, o pastor B abre uma igreja. O pastor X tem problema, ele sai a outra igreja. Então essa pluralidade de igreja, na verdade, é por conta de rolo. Não é pela necessidade do reino, não é pela necessidade. É rolo, é problema. Ele vai na mesma rua, abre uma igreja nova, tá outro ministério X, entendeu? E aí, abolindo a carta de recomendação, vira o Dr. Ricardo Bitum, que o pastor Paulo conhece, acho que ele citou aqui, ele escreveu um livro chamado Mochileiros da Fé. Porque mochileiro é aquele pessoal que faz o tour, não tem parada e vai andando. E essa é a realidade. Se você abrir uma igreja agora, do zero, se ela for confortável, se ela for grande, se ela for chique, e se você conseguir levar durante um ano um pregador famoso e um cantor famoso, em um ano você tem 10 mil membros. Em um ano você tem 10 mil membros. Mesmo que você não tenha compromisso com nada. Em um ano você tem 10 mil pessoas ali, e você é o cara daqui de Osasco, da região e tal, projeção. Infelizmente, é assim que funciona hoje.
Pastor César, tem uma aluna aqui muito fervorosa do senhor, a Vanessa Cavalcante, está aqui com a gente no YouTube. Vanessa, me ajuda aí, Vanessa. Tem muita gente aqui participando, José Apolinário Ferreira está com a gente, mandando um abraço, muitas pessoas aqui participando pelo YouTube, uma boa audiência no canal do YouTube, também do Facebook, inclusive, para nós fecharmos, porque as horas já se avançam, né? Temos aí menos de 5 minutos. Vamos à pergunta lá do Facebook. Marcelo Modesto, ele faz uma referência aí de Ezequiel 34, né? Deus chama a atenção dos maus pastores, e no final do capítulo diz explicitamente que as ovelhas é o povo de Deus, as ovelhas conhecem o pastor, mas hoje os pastores estão querendo ser apenas evangelistas. Vem, prega a palavra e não cuida das ovelhas, nas necessidades. As ovelhas chegam feridas e vão embora feridas. Por isso, muitas ovelhas se afastam do aprisco, ou seja, da igreja. Jesus disse a Pedro: apacenta as minhas ovelhas. Por favor, não estou generalizando, a paz a todos. Está aí o posicionamento do Marcelo Modesto. Pastor César. Marcelo, me permita discordar só de uma coisa, concordo com a maioria das coisas que você falou, mas só de uma questão, né? Sim, tem lugar para evangelista também. A Bíblia diz lá em Efésios 4:11 que Deus deu uns para apóstolos, aqueles que desbravam uma região com a mensagem do evangelho, outros para evangelista, aqueles que saem pregando a palavra de Deus de forma itinerante. Agora mesmo citei o pastor Hernandes Dias Lopes, ele é um evangelista, ele passa pregando o evangelho de igreja em igreja. Tem a sua igreja, mas a maior parte do ministério dele é essa. Então existe também essa modalidade, né? Cabe também o evangelista. Então só não confundir evangelista com pastor. O pastor é quem fica no local, quem apacenta, visita, ora, discipula, e utiliza, né, coordena o trabalho de mestre, da assistência, o socorro e tudo mais. Mas o evangelista também é muito importante. Tem um caso, pouco antes aí da pandemia, até ajudei, orientei um pastor amigo meu, pastor César, que entra um pouco aí nessa questão que o Marcelo está até colocando para a gente, né? Esse pastor amigo, ele colocou um presbítero para tomar a frente de um ponto de pregação, que já era uma igreja de médio porte já formada, mas era considerada ali como ponto de pregação. Porém, aquele presbítero chegou no pastor e falou: pastor, olha, eu estou entregando o trabalho, eu quero voltar aqui para a igreja central, porque eu não sirvo para estar ali à frente do trabalho, porque eu preciso visitar famílias. E Deus não me chamou para visitar lares, para aconselhar famílias, para fazer culto no lar. Meu negócio é pregar, pastor. E aí? Pois é, pode ser, depende. Aí só o pastor local, para entender que eu tenho, por exemplo, na igreja, pessoas que são excelentes pregadores, mas péssimos conselheiros, discipuladores, tal. Às vezes, o Valdir Bícego, a maioria de vocês são do Belém, o Valdir Bícego, ele teve uma frase que eu ouvi dele, que era o seguinte: a igreja é ótima parteira, mas péssimo pediatra. Quer dizer, você faz nascer, que é uma beleza, e depois não cuida, entendeu? Depois não sara, não dá remédio, enfim, não discipula. Então, tem lugar. Então, às vezes, irmão, seu negócio então é púlpito, então você quer pregar. Então, vamos ver. Você tem preparo? Tem. Pode ser que ele tenha um chamado para ser evangelista. E não exatamente um pastor titular de uma igreja. Por isso que lá em Efésios capítulo 4:11 cabe também essas funções. Eu quero, só para iniciar aqui, César, na década passada, no meio da década passada, a gente perdeu, assim, de uma leva só, pastor Dr. Shed, Enéas Tonini, Edson Queiroz, o diretor da revista Ultimato. Praticamente foi assim, numa levada só. Esses homens, todos eles foram referência para todos nós, para uma geração toda. E hoje, como é que está? Será que o nosso futuro terá referências? Eu acho que sim. Como eu disse agora há pouco, a ovelha conhece quem é de Deus de verdade. E tem muita gente que tem milhões de seguidores nas redes sociais,
Mas esses milhões de seguidores nas redes sociais é por conta dele, aproveitou a onda certa, manja de marketing, manja dessas coisas. Mas as nossas referências, elas ficam. É muito cedo para a gente falar quem é o próximo Dr. Shed. Né? Eu até acho que é muito difícil alguém chegar no nível do Dr. Shed. Mas temos aí o Luiz Saião, por exemplo, um querido também, um grande amigo, tradutor de Bíblia e tal, que inclusive traduziu a Bíblia NVI por intermédio do Dr. Shed. Temos outras referências, falamos agora do Hernandes, alguns outros irmãos que são pregadores íntegros do Evangelho, que está ficando para a próxima geração. Maravilha, gente! Recebemos aqui nos estúdios da TV Urgem, na bancada do Papo na Palavra, pastor César Cavalcante, que está ao vivo todos os dias na Rádio Musical 105.7 FM, às 11 da manhã. Você que gosta aí do fogo, né? Então debate, às 11 da manhã. Muito bom por sinal, viu? Acalmar os ânimos, né? Aquele refresco às 14 horas. No programa Crescendo na Fé, que você não pode perder. E quais são suas redes sociais, pastor César? @César Cavalcante, qualquer rede social aí tem, no César Cavalcante acha. Facebook, Instagram, YouTube, tudo mais. César com S, né, o início? Só para complicar, com S. Pastor, muito obrigado pela sua presença, eu que agradeço. Suas considerações finais. Eu quero só deixar um convite para vocês que ouviram esse papo agora. Lá na bio do meu Instagram tem um convite de um curso de graça ministrado pelo pastor Hernandes Dias Lopes sobre pregação. Se você quer fazer um curso de graça com o pastor Hernandes Dias Lopes, está lá na bio do meu Instagram. Estamos preparando pregadores para a próxima geração e você pode ser um ou uma dessas pessoas. Deus abençoe vocês. Até a próxima, pastor César. Eu que agradeço. Meu amigo pastor Paulo, até segunda que vem. Até semana que vem. Deus abençoe a todos e uma semana abençoada para todos. E eu aguardo você amanhã, 8h30 da manhã, na Rádio Web Urgem. Não perca.